Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre derivada direcional. Bom, a derivada direcional, eu posso trabalhar ela quando tem minha função x, y, ou se minha função for, tá, x, y e t. Duas variáveis ou três variáveis, eu consigo trabalhar isso, tá? Então, o que que ele é? Eu preciso da minha função, eu vou estar trabalhando sempre na direção de um vetor unitário. Então, o meu vetor U aqui, ele tem que ser unitário. Se ele não for unitário, se eu tiver, por exemplo, um vetor A qualquer, que não seja unitário, que vai ser AI mais a J, eu preciso calcular a norma desse vetor. A norma vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, A1, tá? Eu, no caso, tenho A1 aqui, 1 A2 aqui, mais A2 ao quadrado. Então, eu vou fazer o meu vetor U, ele vai ser meu vetor unitário, então ele vai estar eu vou estar normalizando o meu vetor A. Então, eu vou estar fazendo esse processozinho aqui. A dividido pela norma, onde que a norma do meu vetor vai ser a primeira coordenada ao quadrado, a segunda coordenada ao quadrado, e vou estar somando e aí extrair a raiz quadrada. Se eu tiver 3 i, j, k, eu vou ter mais uma coordenada aqui. Então, eu vou fazer essa coordenada ao quadrado e somar para extrair a raiz. Então, sempre esse vetor aqui, ele vai ter que ser um vetor unitário. Se ele não for, eu vou transformar ele no vetor unitário, ok? Bom, então, a derivada direcional, o que que ela me faz? Ela me dá a direção, tá, da minha f, no vetor em relação ao vetor unitário. Posso estar trabalhando com um ponto x0, y0 também. Então, eu tenho a derivada direcional da minha função f, tá, na direção de um vetor unitário, ele é dado pela seguinte equaçãozinha aqui, ó. Eu vou ter a derivada de z em relação a x, vezes a primeira coordenada de u, do vetor unitário, mais a derivada de z em relação a y, vezes a segunda coordenada de u. Isso daqui, ele se resume ao produto escalar de vetor gradiente com vetor unitário, tá? Então, eu posso escrever dessa forma também. Então, a derivada direcional, ela de z em relação a u, ou na direção de u, ela nada mais é do que o produto escalar com o vetor gradiente pelo vetorzinho u, que é o vetor unitário, tá? Então, tá aqui, ó, explicadinho, colocando onde que eu coloco que o vetor gradiente pelo vetor unitário u, eu fazendo o produto escalar entre os dois, eu tenho minha derivada direcional. Se eu quisesse derivada direcional num ponto, eu posso estar pensando que o meu ponto está aqui, ó, meu ponto P. Então, eu vou calcular o vetor gradiente no ponto P0. Aí, eu vou ter o meu vetor gradiente, que ele sempre está na coordenada, tá? X coordenada I, mais derivada em relação a Y na coordenada J. Eu consigo calcular ele nas mesmas coordenadas de U e V, porque meu U, que é o vetor unitário, também vai ser o I mais o 2J. Então, eles vão estar na mesma coordenada. A hora que eu fizer o produto escalar, quando eu fizer as derivadas na coordenada de U, os valores na coordenada de U e de vetor gradiente, que tem um I multiplicando, I vezes I vai dar I ao quadrado, vai ser 1. J vezes J, J ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou ter apenas um valor único. Não vou ter mais um vetor na coordenada IJ. Tá? Bom, minha derivada direcional, ela me dá a direção ou inclinação do vetor gradiente, tá? Da minha função com relação ao vetor unitário U. Bom, posso dizer também que eu consigo encontrar a taxa de variação, tá? De acordo com
O meu contexto pode ser de crescimento, pode ser de velocidade, pode ser de produção. Aí vai de acordo com o contexto, mas eu consigo achar tendo a taxa de variação. Sendo a taxa de variação, eu posso deixar indicado, se eu quiser, em porcentagem, tá? Então, a minha derivada direcional, ela me diz a inclinação, tá? Ou a direção onde que o meu vetor gradiente, inclinação do vetor gradiente com relação ao vetor unitário, num determinado ponto P0, tá? Ou eu posso enxergar que eu tenho uma taxa de variação de crescimento. Se eu pensar onde que o meu frio aumenta, se eu estiver numa montanha, por exemplo, onde que ele é mais frio, tal ponto tem mais velocidade, mais frio. Se eu quiser esse ponto aqui, ele é mais frio, qual que é a direção de crescimento ou a taxa de variação do frio, tá? Então, eu vou calcular pelo ponto, eu vou ter um vetorzinho. Então, eu tenho uma inclinação, eu posso estar apontando para onde que está indo mais frio. Ou eu posso pensar que ele pode vir para cá. Então, quer dizer, se eu descer o topo da montanha, ele vai estar mais frio ou mais quente? Se eu subir para o topo da montanha, saindo desse ponto, ele pode estar mais frio ou mais quente? Então, eu consigo enxergar isso também, tá? Bom, para exemplificar, vamos estar calculando, tá? O vetor derivada direcional da minha função f no ponto 1, na direção do meu vetorzinho A. Então, eu preciso primeiro verificar se o meu vetor A está normalizado ou não. Preciso calcular o vetor gradiente da minha função f no ponto 1 e 1 e depois encontrar a derivada direcional. Então, vamos lá. Eu preciso calcular o vetor gradiente da minha função. Lembrando que o vetor gradiente da função é a derivada da função parcial em relação a x, em relação a y no ponto. Então, para eu calcular derivada em relação a x, eu tenho quem? Meu y é constante, eu tenho 3x ao quadrado em relação a x, vai ficar 3, vou derivar x ao quadrado, 2x vezes y. Mais y ao quadrado, então vai ser 0. Então, eu vou ter 6xy. A hora que eu vou calcular no ponto, que é 1 e 1, então eu vou ficar 6, que multiplica 1, então isso aqui vai dar 6. Vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. Então, a hora que eu calculo em relação a y, vai me sobrar aqui. Derivo y vai dar 1, 3x ao quadrado, no primeiro termo. Segundo termo, y ao quadrado, a hora que eu derivo em relação a y, 2y. Quero calcular o valor no ponto 1 e 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Então, a hora que eu somo, eu tenho 5. Meu vetor gradiente da função no ponto P vai ser 6i mais 5j. Então, aqui eu estou calculando o vetor gradiente no ponto. Agora, eu preciso verificar se o meu vetor A está normalizado. O meu vetor A é esse. Lembrando aqui, 3i mais 4j. Então, eu preciso estar calculando a norma dele. A norma vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a raiz dessa somatória. Então, eu tenho a raiz de 9 mais 16, raiz de 25, que é 5. Bom, diferente de 1, meu vetor não está normalizado. Então, o meu vetor U, que vai ser meu vetor normal, vai ser primeira coordenada dividido pela norma, vezes i, mais a segunda coordenada dividido pela norma, vezes j. Só lembrando que o meu vetor U, ele vai ser A dividido pela sua norma. Então, o meu vetor A está aqui, e a norma que a gente acabou de calcular, que é 5. Então, fazendo a divisão, eu tenho aqui o meu vetorzinho U. Aí, para eu calcular a derivada direcional de z, de f em relação a u, vai ser o produto escalar do meu vetor u
pelo meu vetor gradiente. Já no ponto, tá? Então, vai ficar 6i mais 5j, escalar com 3/5 de i mais 4/5 de j. Então, como que eu vou calcular o produto escalar? Basta fazer a multiplicação dos termos com a mesma coordenada. I por i, j por j. Então, 6 que multiplica 3/5, 18 sobre 5. I ao quadrado vai ser igual a 1. Mais 5 que multiplica 4/5, 20/5. J ao quadrado é igual a 1. Então, eu tenho 18 mais 20, mesmo denominador, então eu não preciso achar o MMC. Tá? O denominador se permanece. 18 mais 20, 38. Como não dá para simplificar 38 por 5, então eu tenho aqui, ó, minha derivada direcional, minha inclinação é 38 por 5. Posso deixar assim, se eu quiser deixar em decimal, posso, nada me impede, tá? O valor é o mesmo. Se eu tiver uma taxa de crescimento, tá? Eu tenho assim, eu tenho um crescimento de uma população descrita por essa função, tá? 3x ao quadrado y mais y ao quadrado. Quero saber qual que é a taxa de crescimento para um ponto, para um instante 1 e 1, numa determinada direção de crescimento. Então, qual que é a minha taxa de crescimento? A minha taxa de crescimento, tá? Então, minha população, ela cresce a uma taxa de 38 sobre 5%, por exemplo. Ou eu posso deixar apenas, tá, a uma taxa de 38 sobre 5. Então, aqui, se eu tivesse um exemplo que ele tivesse com uma taxa de variação, uma taxa de crescimento, ok?